esse dia seja hoje. Eu não sei o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Daqui a 2 minutos, eu vi um vídeo, irmãos, de um homem. Cara, ele estava encostado assim no carro e ficou muito tempo. O cara estava morto em pé. Deu um ataque nele. E ele ficou duro. Do jeito que ele ficou encostado no carro, ele ficou. Aí os caras pegou ele, carregou ele, duro. Irmãos, eu não sei o que pode acontecer daqui a 2 minutos. O momento, o tempo é agora. É hoje. Vamos lá no livro de Jonas.
que nós vamos fazer? Vamos começar a tirar as coisas para ficar mais leve. Vamos jogando as coisas. Começaram a ter prejuízo. Vamos jogar fora. E Jonas decidiu fazer o quê? Eu vou descer para o porão, eu vou dormir. E dormiu num sono profundo, no meio da tempestade. E o barco aqui, ó. E Jonas dormindo lá aqui, ó. Irmãos, eu vou falar de mim. Eu tenho um sono tão leve que se balançasse, você acha que ia ficar desesperado. Mas sabe por que Jonas ficou desse jeito? Porque não estava nem aí. Ele queria estar longe mesmo de Deus. Para ele era melhor morrer do que ter que ouvir a voz de Deus e ter que ver o seu inimigo se converter. E o barco balançando, e veio o capitão. Desce lá e olha Jonas dormindo. Rapaz, acontecendo tudo isso e você? Dormindo aí? Vamos, clama seu Deus aí. Clama seu Deus. De repente esse Deus, ele tem misericórdia de nós. E ele ouve, para com essa tempestade. Aí eles subiram. E os marinheiros perguntou para Jonas, rapaz, ou melhor, eles pegaram e tiraram sorte. Como é que eles tiraram sorte? Não sei se foi no dado, pegando a garrafa e jogando assim, ó. Fazer um círculo aqui, vamos rodar a garrafa, em quem cair a sorte, a culpa é dele. Vamos ver por qual motivo que isso está acontecendo. Aí pegaram lá, tô só montando aqui pra gente entender, não sei exatamente quando eles tiraram sorte, mas pegaram uma garrafa, rodou, caiu em Jonas. Rapaz, o que aconteceu? Quem é você? De onde você vem? O que você faz da vida? E Jonas, eu sou hebreu, o Deus que fez o mar e a terra. Normalmente, irmãos, quando algum profeta, alguma palavra que vai falar do Criador, fala o Deus que fez os céus, começa de cima, céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Jonas, ele falou, eu sou servo do Deus que fez o mar e a terra. Eu achei interessante, porque imagina a cabeça desses marinheiros. Olhou para Jonas e falou, rapaz, você serve o Deus que fez o mar, e você fugiu para o mar, e no nosso navio. Tá de brincadeira. O que nós podemos fazer para acabar com isso? E o barco lá, cada vez mais tempestuoso. E eles lá, o que nós devemos fazer? Imagina. Aí ele, rapaz, ó, aparentemente uma condição nobre. Jonas fala, me joga no mar, vocês vão viver. A culpa é minha, pode jogar. Porém, parece uma atitude nobre. Ele não estava nem preocupado. Ele preferia morrer do que ter que ouvir a voz de Deus. E se ele se arrependesse naquele momento? Gente, ó, eu vou me arrepender, me perdoa. Vamos orar, eu vou clamar ao Senhor, porque Ele pediu para eu fazer isso. E vamos voltar para lá. Vamos ouvir a voz do Senhor. Eu acredito que Deus ia parar tudo e... agora Ele vai me ouvir. Mas não, me joga no mar, Ele prefere morrer. Como é revelador. Uma atitude parece nobre, mas a intenção não é correta. E jogaram Jonas. Ou melhor, antes de jogar, olha que interessante. Eles resistiram em não jogar Jonas. Eles começaram a remar. Não, vamos remar. Calma, não joga ele agora não. Vamos remar. Até a gente, vamos procurar terra, gente. Vamos remar. E não conseguia. Eles, os marinheiros, que eram um povo pagão, orou ao Senhor e falou, Deus, nos perdoa. Não leve em conta, Deus, nós vamos ter que jogar, como se eles falassem isso, vou ter que jogar esse homem, porque a culpa é dele. Porque nós estamos passando por isso, nós vamos morrer. Então, Deus, nos perdoa. Mas é isso que tem que fazer. Porque a tua vontade foi essa, né? Porque está tendo ar, então vamos ter que jogar. E jogaram Jonas. Jonas caiu. Foi jogado lá, levantaram, jogaram. E Deus enviou um grande peixe. No hebraico, não sou hebraísta, tá? Mas eu li esse pedacinho. No hebraico, essa palavra grande peixe se diz Dag Gadol, que quer dizer monstro. No grego também lá, quando Jesus falou e foi traduzido no grego lá, não vou lembrar a frase em grego, mas no sentido de monstro também. Dizem que é uma baleia, não sei. Para Deus tudo é possível. Mas qualquer bicho que não conseguir nos engolir, para mim é um monstro. Esses dias, eu não sei se os irmãos viram, acho que deve ter uns 2, 3 meses atrás, que um homem foi engolido por uma baleia. Você viu? Viu? Só que ele não ficou igual Jonas. Engoliu e já soltou na hora. Só para mostrar que de fato
Só para provar que acontece, que aconteceu. E ele ficou 3 dias dentro daquele grande peixe. Começou a sentir angústia. E dali ele orou ao Senhor. E o grande peixe vomitou ele na praia. Quando vomitou na praia, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas, vai até Nínive. A Bíblia não fala exatamente onde colocou, mas ele teve que caminhar bastante para chegar até Nínive. Provavelmente ficou mais longe. Olha o que acontece. Quando a gente desobedece, estamos na posição. A gente começa a desobedecer, a gente só vai regredindo. Aí quando é pra gente alcançar o foco que éramos para estar lá, a gente pega uma distância maior. E Jonas, eu acredito que ele andou mais ainda, mais do que ele devia andar. E ele foi, dessa vez ele ouviu ao Senhor. Porém, Jonas, ele vem com uma pregação um tanto quanto estranha, dizendo somente 6 palavras. Ele disse: ainda 40 dias e Nínive, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 6 palavras. Subvertida quer dizer virado, revirado de ponta cabeça ou destruída. E ele pregou. E quando ele pregou, a cidade ouviu. Opa, destruída. E a cidade creu em Deus. Começou a acreditar em Deus. E eles se vestiram de pano de saco. E essa notícia chegou ao rei. E o rei desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, sentou-se em pano, usou pano de saco, se vestiu, sentou-se sobre cinzas, em sinal de arrependimento, de tristeza. Era a cultura da época que faziam isso. E fez um decreto: a partir de hoje, vamos fazer um jejum. Ninguém vai comer, homem, mulher, criança, nem os animais, e se vistam de pano de saco. Esse foi o decreto do rei. E o pessoal se converteu. E Jonas, vendo isso, ele fez uma enramada, ficou no cantinho lá esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Não aconteceu nada. E ele falou: tá vendo, é por isso que eu resolvi me adiantar e fugir para Tarsis, ao invés de pregar para esse povo. Agora eles estão se convertendo. Não, tá errado. Pode me matar, porque eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso, tardio em irar-se. O Senhor assim, eu não acredito, eu quero morrer, pode me matar. Eu não aguento ver meus inimigos se convertendo, acreditando em Deus. E Deus perguntou para Jonas: ô Jonas, espera lá, é razoável essa tua ira? Sabe o que Jonas respondeu? A resposta de Jonas foi o silêncio. Deixou Deus falando e saiu. Foi para um canto. Ele ficou lá, embaixo dessa enramada que ele fez. E estava um calor muito grande. E ele lá, sem saber o que fazer da vida. Da noite para o dia, Deus fez nascer uma planta. Uma planta, e que cobriu assim, protegendo ele do sol, daquele calorzão. E Jonas se alegrou em extremo por essa planta. Oh, meu Deus, obrigado! Mas da noite para o dia, Deus também fez secar essa planta, mandou um verme. E o verme mordeu essa planta, e a planta se secou. E Deus enviou um vento do Oriente, um vento bem quente. Eu não sei, levanta a mão, quem lembra que eu falei sobre o deserto aqui? Numa quinta-feira, eu falei sobre o deserto, lembra? No deserto, e é um lugar desértico, seco, onde a umidade relativa do ar é muito ruim para você respirar, a ponto de você poder até passar mal e desmaiar. E é o que aconteceu com Jonas. Veio um ar muito quente, e Jonas se sentindo quase desmaiando. Oh meu Deus, sufocado. Nesse momento ele nem orou, ele nem falou para Deus, ele falou consigo mesmo. Sabe quando você fala: cara, dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de largar tudo, não aguento mais. Jonas falou: cara, o que eu estou fazendo aqui? Quero morrer. Ele nem orou a Deus, só falou: quero morrer, mais uma vez. E Deus falou para Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele falou: é razoável porque eu quero até morrer. Eu estou com tanta agonia que estou sentindo vontade de morrer. E Deus falou: Jonas, agora eu vou te ensinar, agora eu te peguei. Jonas, você se preocupa com uma planta que você teve
trabalho nenhum, você não plantou, você não regou, e da noite pro dia ela nasceu, e da noite pro dia ela secou, e você ficou preocupado com essa planta. E você acha que eu não iria me preocupar com Nínive, uma cidade com mais de 120 mil pessoas, que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, Jonas? E muitos animais? E o interessante é que o livro, ele acaba num ponto de interrogação. Ele não acaba num ponto final. Eu não sei depois o que aconteceu, se Jonas se arrependeu. Acaba nisso. O livro de Jonas, ele é um espelho para nós. O livro de Jonas, eu acredito que o autor escreveu para nós olharmos para o livro e ao mesmo tempo olhar para o nosso coração, as intenções do nosso coração. Essa é a história como introdução. Agora eu vou entrar nos tópicos. Vamos lá. Tópico. Verso 2 e 3 diz: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E a história você sabe que ele desceu a Jope e pegou um navio. Irmãos, Deus deu uma ordem. E quantas vezes nós nos dispomos não para ir para a presença do Senhor? Em outras versões, eu não sei se aqui na NVI fala, acho que fala no verso 2, dispõe-te, aqui fala levante-se, vá depressa, sentido de urgência. Irmãos, quantas vezes nós, ao invés de estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus, nós nos dispomos para fazer coisas que nos afastam da presença dEle? Por exemplo, quantas vezes você na sua casa lá se acordou? Faço isso muitas vezes. Precisamos corrigir nossos erros. Quantas vezes nós acordamos ali, Deus, deixa eu já levantar, vou lavar meu rosto e já vou fazer uma oração, vou ler. Não. Vou fugir da presença de Deus, vou pegar o celular, vou ligar a televisão, vou me refugiar em outra coisa. Quantas vezes nós estamos nos dispondo para fugir da presença de Deus? O Rafa falou aqui no começo sobre ter renovo. O renovo que o Senhor quer é mais vontade. O renovo que o Senhor quer é você se dispor mais para Ele. E sabemos que aconteceu a tempestade. Quero falar sobre tempestade de sono. Muitas vezes, por sermos desobedientes e negligentes com a voz, com o comando de Deus, nós padecemos tempestades na vida. Eu quero dizer, não só na nossa vida que a gente vê, a nossa vida física, matéria, mas também a nossa vida espiritual, principalmente. Nós relaxamos muitas vezes na obra do Senhor e pegamos no sono. Irmãos, e eu vou dizer a verdade, nas igrejas, quantas pessoas estão dormindo no meio da tempestade? Irmãos, a guerra é espiritual. E tem gente que está ali na má vontade dormindo, está relaxado, está acomodado. Irmãos, outra coisa que eu pensei, você sabia que se você obedece a Deus, se você desobedece, você vai passar por tempestade, principalmente no mundo espiritual. Mas se você obedece, você também passa por tempestade, é ou não é? É ou não é? Só que temos dois propósitos. Quando nós desobedecemos, é para chamar a nossa atenção, para que a gente volte para Deus. Quando nós desobedecemos. Quando obedecemos, quem lembra de Jesus, que estava no barco, dormindo, e os discípulos junto com ele, e começou uma tempestade muito forte, batendo contra o barco, e os discípulos desesperados, enquanto Jesus estava o quê? E eles, Senhor, quando nós estamos padecendo, nós vamos morrer. O detalhe, eles eram marinheiros, eles eram pescadores, eram acostumados com o mar. Os marinheiros também eram. Eles sabiam que aquela tempestade não era normal. E Jesus acorda assim, rapaz, o que vocês têm
Uma fé tão pequena dessa. É como se Jesus estivesse falando, tá comigo, tá com Deus? Tá comigo, tá com Deus, rapaz. Ele falou, porque vocês temem, o medo de vocês está obscurecendo a sua fé. Aqui é Jonas que está passando por uma tempestade porque desobedeceu. Ali é Jesus com seus discípulos passando na tempestade, mas porque Jesus está obedecendo. Mas qual o propósito? Aqui com Jesus, se você, irmão, está passando uma tempestade, você está revisando sua vida, você falou, cara, Deus está permitindo vir uma tempestade, eu estou me esforçando, estou no caminho do Senhor. A tempestade é para fortalecer a sua fé. Mas pense bem, que tipo de tempestade que você está passando? É porque você está obedecendo ou desobedecendo? E os marinheiros pegaram Jonas e lançou no mar. Lá no verso do 15 ao 17 do capítulo 1 diz, e levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, eles levantaram Jonas, jogou no mar e o mar parou na hora. O interessante é que a nossa desobediência pode afetar quem está ao nosso redor. E muitas vezes qual é a solução? Ser lançado fora do navio. Irmão, será que nós não estamos sendo Jonas da vida de alguém? A nossa desobediência pode afetar a nossa família. A nossa desobediência pode afetar os amigos. No trabalho. Em todas as áreas da vida. Pode. O que eu quero dizer, não que isso seja uma regra, tá? Na vida física. Mas no mundo espiritual, sim. Irmãos, quantas vezes você está desanimado, você não sente a vontade de orar, não sente a vontade de ler, você nem quer, você vai fugindo, só fugindo, você vai morrendo. Quando pensa que não, você já está morto. Dentro do rio, dentro do mar. Irmãos, tem pessoas que saíram aqui desse ministério porque eram Jonas. Tem pessoas que Deus não permitiu estar aqui, lançou fora do navio, porque eram Jonas. Porque estava atrapalhando. Porque estava trazendo tempestade. A tempestade continua, mas que seja a tempestade para nos aproximar da fé, não porque estamos desobedientes. Qual é a solução? Jogar fora. Jogar fora do navio, para que o mar venha se acalmar. E com tudo isso, com todos os problemas que acontecem, Jonas lá no mar, Deus enviou o grande peixe e engoliu ele. E quando engolido, o momento quando nós somos engolidos, é um momento de reflexão. Ele ficou 3 dias e 3 noites nesse lugar. Imagina o que ele estava sentindo. A oração dele, interessante, que para ele pregar foram só 6 palavras, mas a oração dele foi um capítulo inteiro de 10 versículos. E falou que de dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor. Irmãos, se você está se sentindo hoje dentro desse grande peixe, dentro desse monstro, se você está sentindo como se você estivesse morto, porque Jonas nesse momento, um lugar apertado, um lugar de angústia, 3 dias já começou a sentir fome, se eu comer daqui a 4 horas já estou com fome de novo, 3 dias começou a dar fome, rodeado de água, mas começou a sentir sede. Eu acredito que talvez estava dentro daquele ácido que tem no estômago desse grande peixe, sentindo começando a queimar. É um momento de angústia. É um momento de oração, irmão, de você refletir. O que é que eu estou fazendo? E nesse momento ele orou ao Senhor. Obviamente que a oração dele aqui nesses 10 versos é uma oração poética. E obviamente ele não orou exatamente desse jeito, mas depois escreveram de uma forma poética, uma poesia hebraica. E ele orou, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz.
Irmãos, eu confesso que eu tenho visto muitas vezes a igreja capenga. Parece que estamos dentro do grande peixe. Irmãos, eu não sei se é só eu que estou sentindo isso. Eu não sei se é só eu. Muitas vezes nós não vamos pregar a Nínive porque nós somos desobedientes, porque estamos fugindo da presença do Senhor. Porque o comando do Senhor é: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ele fala para fazer discípulos. E nós estamos parados. Eu fico feliz porque você está aqui ouvindo a voz do Senhor. Se você está sentindo, irmão, essa angústia, esse momento que você está preso, cara, eu desobedeci ao Senhor. Senhor, eu fiz algo que não agradou ao Senhor. Nesse momento eu estou sentindo, Deus, como Jonas. Irmãos, o que eu quero dizer é que é momento de ser cuspido fora. O peixe vomitou. É momento de ser lançado fora. É engraçado, mas é momento de ser vomitado. E a pregação de Jonas: agora eu vou, tá bom, só segunda vez. Eu imagino que talvez o ácido deve ter queimado alguma parte do corpo dele, não sei. Mas ele saiu. E agora ele ouviu a voz do Senhor: tá bom, eu vou. Mas mesmo assim ainda contra a sua própria vontade. E chegou lá. Deus falou: vai à grande cidade de Nínive. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, dessa vez ele ouviu, pois Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu achei essa pregação tanto quanto estranha, como disse. Porque nessa pregação, Jonas ele não fala sobre arrependimento. Mano, vocês têm que se arrepender. Nessa pregação, ele não falou: Deus, Jeová, Yahvé, Elohim. Ele não falou o nome de Deus. Ele vai vir castigar vocês. Não. Ele só trouxe um juízo. Em 40 dias, ó, vai tudo acabar aqui, viu? E detalhe, a cidade eram 3 dias para percorrer ela toda. Durante 1 dia só, ele pregou. 1 dia. E desse 1 dia ele ficou: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ficou um dia inteiro falando isso. O que nos dá a entender uma pregação estranha, e ao invés de percorrer toda a cidade, percorreu apenas 1 dia, só para dizer: eu fiz. Má vontade. Muitas vezes estamos aqui com má vontade. Muitas vezes estamos na presença do Senhor, dizendo que estamos obedecendo, mas estamos com má vontade. Muitas vezes nós só vamos fazer algo para o Senhor só para dizer que eu estou fazendo. Cara, eu tenho um cargo, o Fábio, eu sou um presbítero, eu vou só para dizer que eu sou um presbítero, só para falar que eu estou tocando bateria. Arrogância da minha parte. Eu não estou entendendo o real valor do Evangelho. Eu não estou entendendo o propósito de Deus. Não adianta só você orar a Deus, sair do grande peixe e continuar a mesma coisa, fazendo as coisas com má vontade. E Jonas não sabia de uma coisa. Jonas não sabia que ali seria a maior conversão em massa já registrada na história da Bíblia. Agora por quê? Mesmo ele tendo pregado daquele jeito. Porque a cidade se converteu, começou de baixo para cima. A cidade se converteu, o rei viu que a notícia chegou nele, e ele: rapaz, vamos converter? Tá doido? Quem sabe o Senhor não se arrepende. A maior conversão registrada na Bíblia, da história da Bíblia. Agora sabe por quê? Mesmo com uma má vontade, irmãos, graças a Deus,
Graças a Deus, a obra do Senhor não depende da nossa boa vontade. Não que eu esteja falando, dando brecha para que você possa viver de qualquer jeito. Não, nós temos responsabilidades. Mas graças a Deus não depende das minhas forças. Porque se dependesse de mim, é verdade, algumas vezes nós estamos desanimados mesmo. Mas graças a Deus não depende da minha vontade, da minha má vontade. O interessante é que o poder não está na pessoa que está falando. O poder não está no pregador. O poder está na palavra. Augusto Nicodemos, ele diz que a palavra está sempre acima do pregador. Porque quem é que convence do pecado, do juízo e da justiça? Não é o Espírito Santo? Devemos agradecer ao Senhor, porque isso aqui é dele, irmãos. Se nós entendermos, como foi dito aqui na quinta-feira, se entendêssemos a graça de Deus plenamente, eu não ia chegar aqui na igreja. A banda tem falado bastante, pastor, nós aqui, não tô falando que nós somos melhor que ninguém, não, longe disso, somos todos iguais. Mas irmãos, se a gente soubesse, se nós soubéssemos, entendêssemos essa graça, essa misericórdia, saber que o Senhor é benigno, que Ele é tardio em irar-se, eu chegaria aqui, irmãos, quando acordasse no domingo, tô lá de boa dormindo, tocou o relógio, abri o zoião, Deus, eu tô com sono, meu Deus, me ajuda, a semana foi pesada, eu tenho que acordar cedo de novo. Mas Deus, porque o Senhor me salvou, porque eu estou entendendo a sua graça, porque eu estou entendendo que o Senhor é tardio em irar-se, porque eu estou entendendo que a tua graça me alcançou, a salvação do Senhor me alcançou, e é por isso que eu vou me comungar com os irmãos, eu vou com alegria cantar diante do Senhor. Eu preciso, Deus, não é Ele que precisa de nós, é nós que precisamos dEle. Se entendêssemos isso, estaremos vindo aqui de joelhos. Irmãos, eu vejo alguns outros irmãos, os católicos, eles fazem promessa. Chega lá na Aparecida do Norte, e lá eles vão pagar promessa, subindo degraus ou a rampa de joelhos. Não sei quantos passos ajoelhado. E nós aqui. Aleluia. Irmão, não estou dizendo que você ficar sentado, você não está adorando. É a má vontade. Cara, não é que nós vamos sair ajoelhado, mas é a alegria de estar na presença do Senhor. Cadê? Nós estamos parecendo a mão mirrada do homem, da mão mirrada, muitas vezes. É dia de renovo, é dia de ser lançado fora do peixe, é dia de ouvir a palavra do Senhor, porque tem almas esperando a gente, irmãos. E houve conversão dos ninivitas. E qual foi o sinal? Usar pano de saco. O rei, fala que somente o rei, ele sentou sobre cinzas. Ele pegava a cinza e jogava na cabeça e orava ao Senhor. A cultura era você externizar, colocar para fora aquilo que você estava sentindo. E eles fizeram isso. Qual é o sinal de conversão? Jejum, pano de saco e cinza. Irmãos, pano de saco todo mundo hoje, era um vestimento, pano de saco, não tinha brilho nenhum, feinha, não tinha enfeite nenhum, era um pano grosseiro, não era confortável, era quente. Hoje pano de saco, pano de chão, tem pano de chão que é pano de saco? Serve para, o que ele serve? Para sujar, para limpar, serve para ser só sujo. Na nossa cultura é assim, na cultura deles era se vestir como uma roupa, algo grande, sinal de arrependimento. Irmãos, se você de fato vai se arrepender, não se arrependa da boca para fora, mas de coração, a ponto do seu arrependimento ele sai externizado, sai
sair de você e você produzir frutos de arrependimento. E eu não digo só um dia, mas todos os dias da nossa vida. Produzam frutos de arrependimento. Agora por quê? Porque o juízo de Deus está vindo. E essa pregação de Jonas, eu acho interessante, que muitas vezes foi uma pregação de juízo. Se você ler na Bíblia, toda pregação que vem para combater o pecado, condena o pecado e fala do juízo de Deus. E muitas vezes nós temos pregações onde está massageando o nosso ego. Não traz o juízo de Deus, não traz a justiça de Deus, mas está somente massageando o nosso ego. E foi isso que tocou os ninivitas, porque eles sentiram o pecado sobre si, eles sentiram o juízo de Deus. A nossa pregação tem que ser dessa maneira, ainda que Jonas fez de má vontade, mas Deus usou as palavras deles, o Espírito Santo convenceu aquele povo. E a segunda oração de Jonas? Capítulo 4. Verso 1. E Jonas... Deixa eu só voltar aqui. Pode ficar no capítulo 4, por favor. Imagina a história, irmãos. Vamos imaginar aqui, vai. Os ninivitas, eles lá de pano de saco. Nem os animais comeram nada. Os 40 dias não foram, porque senão eles iam morrer, né? Mas eles se humilhando na presença de Deus. Aí chegou no 38º dia. Aí o braço direito do rei, o rei, 38 dias faz hoje que aquele homem lá, estranho lá, tá pregando aqui. Porque, de fato, esse Deus, a gente já ouviu que esse Deus abriu o mar, o Deus dele lá, abriu o mar. Já destruiu uma cidade, se eu não me engano, o nome é Sodoma e Gomorra. Lembra, rei? Então, tá registrado aí nas histórias. Rapaz, 38 dias hoje. Aí passou o próximo dia, rei, 39 dias hoje. E aí, será que Deus ouviu a nossa oração? E o rei falou, não sei. Estou conjecturando, tá? Estou imaginando a história aqui. Não sei. Mas vamos continuar. Chegou no... Como é que fala? 40º dia. Rei, é hoje. Vamos ver o que acontece. E passou o dia e não aconteceu nada. E o povo, cara, Deus ouviu a nossa oração. Deus sentiu a nossa humilhação nele. Olha, chegou no 41º dia. Eu imagino eles felizes, fazendo festa, porque Deus não destruiu a cidade. A alegria daquele povo, oferecendo sacrifícios a Deus, orando a Deus. Olha essa alegria, que maravilha. E Jonas olhou, né? Deus me livre. Capítulo 4, verso 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Porque na cabeça de Jonas, eles não merecem. Cara, olha que interessante. Na época do rei Jeroboão, Israel estava afogado na idolatria. Israel, embora fosse a época onde Israel estava bem economicamente, porque Jeroboão era um bom administrador também, mas Israel estava em injustiças sociais terrível. E nessa época, tinha época até que pai e filho tinham relações com a mesma mulher. Tá diferente hoje? Irmãos, só que Jonas, estou falando de Israel, quando eu falo Israel, o reino do norte. Só que Jonas olhou para Nínive e achou que Nínive é menos digno. Porque Israel é um povo que Deus fez, é um povo que Deus escolheu. Sabe aquele negócio de você olhar um cisco que tem no olho do seu irmão, mas não conseguir enxergar uma trave gigante que está na sua frente? Jesus nos ensinou isso. Irmão, tira essa trave, olha para você, antes de você julgar o seu próximo. Qual é o seu defeito? Onde você tem que melhorar?
Verso 2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e também em bondade, e que te arrepende do mal. Eu peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra até ver o que acontecia. Imagina, aí Jonas fez a cabana dele, sentou lá. Se afastou da cidade, olhou lá, deixa eu ver o que vai acontecer. Quem sabe esse povo não se arrepende do arrependimento deles? Quem sabe esse povo aí, nesses 40, eu duvido esses 40 dias eles ficarem buscando a Deus, se arrepender durante esses 40 dias. Eu vou ficar aqui só observando. Tomara que eles sejam destruídos mesmo. Afinal de contas, é inimigo de Israel. Tomara que esse arrependimento deles seja falso. Irmãos, muitas vezes nós achamos que somos melhores do que os outros. Não é porque que você está na igreja, irmão. Não é porque que você está aqui fazendo parte do corpo que você é melhor de quem está lá fora. Nós só estamos aqui porque é o Senhor que tem nos conduzido, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, porque é Deus que tem misericórdia. Porque se Deus fosse nos julgar como de fato merecíamos, já estaríamos no inferno. A preocupação de Jonas não está em almas. A alegria de Jonas está em outro lugar. Está em seu conforto. Jonas, ele não tinha somente um nacionalismo idólatra. Ele não tinha somente isso. Jonas também estava preocupado consigo mesmo, no sentido de se sentir bem. E Deus, nesse momento, Deus fez nascer essa planta. O que a planta nos diz? Que ela nasceu num dia e secou no outro. Deus mandou o verme para ela. Irmão, olha que interessante. O livro de Jonas, ele é muito contraditório. Porque aquilo que não era para ouvir a voz de Deus, ouviu. No caso dos marinheiros, no caso dos ninivitas. Não era para eles ouvir. Mas mostra, o livro de Jonas mostra para nós que Deus, ele tem um poder sobre todas as coisas. Deus, ele manda um grande mar. Fala com o mar obedece. Deus fala para o grande peixe obedece. Deu duas ordens para o mar, para ele chacoalhar e para parar. 2 ordens para o grande peixe, para ele engolir e soltar Jonas. Os ninivitas obedeceram ao Senhor. O verme obedeceu ao Senhor, a planta obedeceu ao Senhor. Só que quem desobedeceu ao Senhor? O crente. É muito contraditório o profeta. O crente que é para obedecer está desobedecendo. E Jonas, ele se alegrou muito com aquela planta. A preocupação dele não está nas almas sendo convertidas ao Senhor. A paixão da igreja devia ser isso. A paixão da igreja devia ser se alegrar com pessoas se convertendo aos pés do Senhor. A alegria da igreja devia ser, gente, domingo que vem eu vou me levantar e eu vou lá na praça pregar, porque eu quero ver almas se convertendo. Irmãos, eu fiquei feliz por ver muitas pessoas lá na praça. Que maravilha, irmãos. Mas o propósito da igreja é se alegrar com a obra do Senhor e se alegrar com almas. Mas Jonas está preocupado com o quê? Com o seu conforto, porque está fazendo sombra. E nós estamos muitas vezes preocupados com o nosso conforto. Eu tenho que trabalhar, Fábio, senão eu não vou conseguir pagar minhas dívidas. Eu fiz isso. Às vezes a gente está preso nisso mesmo. Nem tudo é dinheiro.
O pastor falou, eu preciso largar o Uber, porque eu tenho que cuidar dessa obra. O que nós precisamos largar, irmãos? Abrir mão. Porque você não está cuidando de um lugar fechado, não. Não é só um templo, um salão. É do corpo de Cristo. Qual é a paixão que você tem pelo corpo de Cristo? As suas ações aqui vai mostrar a sua paixão, vai revelar o seu coração, vai revelar os seus sentimentos que você tem dentro de você em relação ao corpo de Cristo. Você não está cuidando só de um, irmão. Você não está cuidando só disso aqui, mas você está cuidando do corpo de Cristo. Irmãos, é hora de abrir mão do nosso conforto. Se for para passar por tempestade, que passe, mas porque estamos obedecendo. Que se for passar por tempestade, irmão, que passe. Porque a tempestade nos ensina a amadurecer a nossa fé. A tempestade nos atrai para o Senhor. Irmãos, nós somos difíceis, porque para a gente crescer nós temos que passar por problemas. Mas muitas vezes nós não queremos nos consertar com o Senhor. Queremos simplesmente reclamar, como Jonas. Quero morrer, quero desistir, eu quero abrir mão porque não está sendo do meu jeito. Não está sendo do meu jeito, então é melhor abrir mão. Eu quero, nas palavras de Jonas, quero morrer. É sério, irmãos. Isso só está revelando o desejo do seu coração. Isso pode acontecer. Mas sabe, cara, o livro de Jonas, eu gostei muito de ler esse livro, cara. Eu gosto muito de ler. Porque o foco, olha que interessante. O livro é para ele, para o foco do livro ser, nossa, Nínive, que maravilhoso, muita gente se converteu. Mas ao ler, o que mais fica preso na nossa mente é a desobediência de Jonas. Só que vamos olhar entre linhas. Sabe o que se destaca no livro de Jonas? Além da desobediência, a misericórdia de Deus. Como Deus é misericordioso, irmãos. E Deus vem ensinando Jonas. Jonas, onde está o seu coração? Pergunta para nós, pergunta para você, Jonas. Onde está o seu coração? A sua alegria está naquilo que você nem esforço fez para poder crescer. A sua alegria está no seu conforto. Você se alegrou com uma planta, mas não se alegrou com milhares de almas se convertendo. Você não está entendendo que eu sou misericordioso? Você não está entendendo, Jonas, que o mesmo Deus que fez Israel, que chamou Israel, que tem cuidado de Israel muitas vezes mesmo não merecendo, que somos nós, é o mesmo Deus que fez Nínive, que fez aquele que você considera inimigo, que fez aquele que está precisando de uma ajuda. Deus trouxe uma lição para Jonas, e como eu disse, acabou num ponto de interrogação. E Deus falou, ali tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita nem a mão esquerda. O que é que Deus está dizendo aqui para nós? Tem muitas pessoas, irmãos, até mesmo quem está aqui dentro, tem gente aqui dentro que não sabe distinguir o que é certo, o que é errado. Tem gente que está vivendo errado. Tem gente que está fazendo coisa errada porque aprendeu daquele jeito e para ele é certo. Tem gente aí fora aí que se entregou às drogas, não consegue sair e fica fora de si, não sabe distinguir o que é correto. Está perdido na bebida, em qualquer outro vício. Tem gente que não sabe que está precisando de ajuda. Tem gente que não sabe que precisa de ajuda, até alguém chegar e falar, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, irmãos, por natureza nós somos filhos da ira de Deus, mas maior do que essa nossa natureza,
maior do que o nosso pecado, maior do que qualquer erro que você pode ter cometido, é a misericórdia de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu vou concluir, irmãos. Mas essa conclusão, antes de falar da conclusão, no final, irmãos, esse livro, ele é para mostrar que nós somos igual Jonas. Todos nós temos um Jonas dentro de nós. O Jonas, ele é aquela pessoa que conheceu a Deus, que ouviu a voz de Deus, mas continua em desobediência. Antes de eu concluir aqui, irmãos, eu quero fazer um convite para você. Se você está se sentindo longe, está se sentindo que você está dentro do grande peixe, está angustiado, você que está passando por algo que você está falando, cara, eu não estou conseguindo buscar a Deus. Se você quer voltar aos pés do Senhor novamente, se você quer ser lançado fora do ventre do abismo, no final, irmãos, aqui você vem aqui. Eu não estou dizendo que a oração, agora eu sou uma nova pessoa. Não, mas vai te fortalecer, irmãos. Vai te ajudar. Não tenha vergonha de vir na frente e falar, cara, eu não vou porque, sei lá, vai que fala que eu sou pecador e perco o crédito com os irmãos. Não é sobre isso, irmãos. Somos iguais. A vida do crente, ela é como um gráfico. Que tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que sobe, sobe mais, desce mais, sobe, tá no meio. Essa é a vida do crente, irmãos. Somos iguais. Esse dia eu estava passando por uma batalha espiritual. Minha esposa teve até um sonho. Eu não falei para ela nada, mas eu falei, é batalha espiritual. Oração. Todos nós vamos passar por essa batalha espiritual. O momento da obediência e desobediência. A conclusão do livro é para que você venha refletir naquilo que você precisa melhorar. A conclusão do livro é, você está sendo Jonas na vida de algumas pessoas. Todos nós, a pergunta também é, por que fugimos de Deus? Com qual intenção fugimos de Deus? Por que da tempestade? Pergunte-se isso. Por que desejo morrer ou desistir? Qual a verdadeira motivação das minhas alegrias? Como o livro de Jonas termina com ponto de interrogação, eu também termino aqui com ponto de interrogação. Onde você pode melhorar? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.